Tá bom. Bom dia a todos. Hoje vamos ter um pregador especial aqui, que é o irmão Marcos Duarte. Ele é da Igreja do Travessão, aqui de Caraguatatuba. E é muito bom tê-lo conosco, irmão Marcos. Que Deus o use de maneira grandiosa nessa manhã. Amém. Então, vamos lá, peraí. Bom dia a todos. Seguinte, eu não estou tendo retorno se eu estou sendo ouvido, porque a Está minha sim, internet está... está sim. Ok, então vou dar continuidade. É, então, eu quero, no caso, agradecer pelo convite aqui, estendido pelo irmão Edson e por todo o grupo aqui dos Gideonitas. Eu já me sinto parte, no caso, dessa família. Que Deus nos abençoe nessa jornada. O tema que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje é métodos de interpretação profética. Obrigado, Edson. Eu tenho comigo que, às vezes, nós não entendemos as profecias. Em alguns momentos, pode ser a, não a falta de boa vontade. Nós temos a boa vontade, mas não temos as ferramentas certas. E, às vezes, nós temos as ferramentas certas, temos, no caso, a boa vontade, só que a gente pode ser traído pela nossa mente. E se você tiver com a sua Bíblia aí, no caso do apóstolo, eu quero que você abra em Lucas 7, 18, 19. É só essa passagem que eu vou abrir na Bíblia, as demais já estão incluídas aí, no caso, nos slides que o Edson vai ajudar a gente a passar. Lucas 7, 18 e 19 diz assim: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? O interessante é que, pouco tempo antes de João Batista dizer essas palavras, ele já, na verdade, ele tinha ouvido do próprio Deus, na época do batismo de Jesus, que esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, por causa dos problemas da vida, por causa das turbulências que ele tinha, ele rapidamente ele esqueceu daquela voz do próprio Deus que ele tinha ouvido. Então, às vezes, nós temos as ferramentas, nós temos o interesse, mas a nossa mente pode nos trair de acordo com as circunstâncias da vida. Então, assim, a primeira lição que fica com relação ao estudo das profecias ou de qualquer assunto bíblico, nós devemos permanecer na constância, no caso de comunhão com Deus, para que a gente não fique desanimado, porque senão a gente vai ficar tipo um computador, um HD cheio de informações, mas essas informações não vão fazer diferença nenhuma em nossa vida. Então a gente precisa estar, no caso, atento com relação a isso. Eu pedi ao Edson que passe aí, no caso, essa primeira tela, por favor. Isso. Aí um texto de Efésios 6, 4:14, né? Que fala que, na 1 Timóteo 2,15, os que estudam as profecias bíblicas precisam conhecer e manejar bem a palavra da verdade. Então a pessoa precisa saber o que ela está falando, o que ela está fazendo, aonde ela está indo, o porquê que ela está fazendo, abrindo a Bíblia em tal lugar, para não ficar alguma coisa a esmo, né? Para não serem enganados e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pelas astúcias com que induzem ao erro. Efésios 4:14. Então, a gente sabe que a gente precisa conhecer bem a palavra e precisa estar atento, porque o erro existe e vem, no caso, a todo tempo como um vento, assim como o Espírito Santo. Ele vem de um lado, a gente não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. As doutrinas, normalmente, as doutrinas estranhas, elas surgem, a gente nem sabe de onde direito, mas se nós não estivermos firmados na rocha, ela acaba nos levando. Então,
há necessidade de uma cuidadosa compreensão dos métodos de interpretação das profecias bíblicas, principalmente de Daniel e Apocalipse. Então, a gente conhece, no caso, esses assuntos, pelo menos superficialmente, a gente sabe que Daniel e Apocalipse se encaixam, eles se completam, um fala, um começa, o outro termina, um cumpre o outro. Então, é importante a gente só relembrar essa parte. Por favor, Edson, se eu não me engano, a próxima tela é sobre o método preterista, né? Aí do preterista de pretérito, de passado. Existem várias maneiras de se interpretar, no caso, a profecia. Em especial aqui, a que nós estamos falando, é a profecia de Daniel 9, daquela nem é a parte das 70 semanas, é uma parte específica da última semana, que, curiosamente, muitos grupos acreditam que essa semana, alguns acreditam que já aconteceu, alguns grupos acreditam que vai acontecer, alguns grupos acreditam que está acontecendo. Mas, segundo o estudo que nós separamos aqui, né, os grupos protestantes do século XVI, ao aprofundarem seus estudos na palavra de Deus, seus interesses foram voltados para a interpretação profética. Vamos lá. É, a parte da outra, isso, alguns teólogos jesuítas, não, a outra, isso. Alguns teólogos jesuítas optaram pela interpretação profética denominada preterismo, cuja abordagem teve sua origem com Porfírio em 233 a 304 depois de Cristo. Neoplatonista do terceiro século, defensor do paganismo e opositor declarado do cristianismo. Então aí a gente já começa a ver, no caso, quem eram os intérpretes da Bíblia, né? E qual era a origem, no caso, de toda a sua, abre aspas, no caso, sabedoria. Estava ali, no caso, aquela ideia de Platão, aquela filosofia grega, tentando passar a ideia bíblica segundo o filtro, no caso, dos gregos. E isso nunca deu certo. O assunto não é o assunto de hoje, mas o assunto, o estado do homem na morte, a maioria das pessoas tem esse filtro lá dos gregos e, por causa disso, acaba esquecendo que nós não temos uma alma, nós somos uma alma, né? Isso faz toda a diferença na hora de interpretar, no caso, a palavra de Deus. No caso, isso sobre preterismo, né? Mas tem ainda uma outra parte, por favor, Edson. A Mostra parte, aí? isso, Francisco Ribeiro, né? Ok. De 1537 a 1591, e Luís de Alcazar, de 554 a 613. Eles eram jesuítas, uma ordem da Igreja Católica, espanhóis, ou seja, eles eram calientes, firmes, acalorados, eles eram inflamados ao pregar, e eram disciplinados ao fazer isso. Isso é a união do espanhol que se torna um jesuíta. Eles se uniram para defender a Igreja Católica e anular as interpretações protestantes das profecias que identificavam o Papa e a Igreja Católica como sendo o anticristo e Babilônia. Então, todo o movimento da reforma, no caso, apontavam que o anticristo era o papado e toda a sua doutrina. E aí, no caso, na história, foi criado o tal de o movimento da contra-reforma. Ou seja, esse pessoal está avançando demais e a gente precisa combater isso. E aí buscaram na Bíblia, no caso, uma brecha que pudessem fazer com que a ideia deles a ideia deles, no caso, os protestantes, fossem combatida, no caso, usando, no caso, a própria Bíblia. Para isso, eles tiveram que ignorar um monte de coisa, mas quando o assunto é distorcer a palavra de Deus, não há problema nisso. Então, existem alguns exemplos bíblicos que eu sempre gosto de citar em momentos como esse,
Tem pessoas que, baseado lá em Romanos, no capítulo 6, verso 7, acreditam que, ao morrer, os seus pecados estão perdoados. Só que a Bíblia está escrito, na Bíblia, lá em Romanos 6:7, está escrito exatamente isso. Porque aqueles que morreram estão justificados dos seus pecados. Esse é um versículo que eles usam isoladamente. Aí, quando você vai ver o contexto, você vai perceber que o assunto é batismo. Então, né, a pessoa morreu, que está justificada, ela morreu no sentido de ter sido batizada, morreu para esse mundo, e aí está todo o contexto lá. Mas quando eles querem distorcer a palavra de Deus, acontece isso. Isso também acontece lá em Romanos 10:4, quando é falado que o fim da lei é Cristo. Aí, se você for ler só na nossa língua, a gente vai concordar que se nós temos Cristo, se nós aceitamos Cristo, nós não precisamos da lei, porque o texto está falando exatamente isso. O fim da lei é Cristo. Então as pessoas chegam para a gente e falam assim: não, você está em Cristo? Estou, então não precisa mais da lei, porque o fim da lei é Cristo. Aí quando a gente vai lá no original da Bíblia, né, e vê que esse fim aí é a palavra telos, e o telos, não sei a pronúncia correta, mas aí quando você vê e o significado da palavra, entrou uma tela aqui, não sei se está correndo tudo bem, se me dá um retorno, por gentileza. Se nesse momento eu entendo que a palavra telos significa objetivo, alvo, finalidade, aí eu entendo que o fim da lei, na verdade, é o alvo da lei, a finalidade da lei é Cristo, então o sentido é completamente diferente. E os jesuítas, voltando aqui ao nosso tema, eles eram especialistas, ou se tornaram especialistas, em usar uma parte da Bíblia de modo que distorcesse, porque a intenção era desviar a atenção deles. Todo mundo estava focado que o Papa e todos os seus ensinos eram o anticristo, no caso de toda a manifestação do mal. E aí eles ficaram com essa ideia e eles eram, aqui está falado, se uniram, né, para poder defender essa doutrina, essas interpretações protestantes que precisavam ser combatidas, e eles tiveram, no caso, um grande sucesso usando, no caso, uma parte lá, Daniel, que a gente vai ver daqui a pouco. Pode passar essa. Vamos lá. Com esse método de interpretação, os católicos lograram êxito confundindo a interpretação profética protestante. Então, o movimento da reforma, tão bonito, começando com Martim Lutero, passando por cada reformadores de João Rus, Wycliffe, Jerônimo, e aí tudo isso começou a ser combatido usando a Bíblia, e está vendo? Eles estão usando, estão falando assim, estão explicando dessa maneira, mas não é bem assim. E aí eles começaram a explicar do jeito deles e tiveram grande sucesso. Os defensores do método preterista, e aí essa é a ideia que eles defendiam, afirmam que o cumprimento da profecia ocorreu no passado, no tempo de uma das proximidades do tempo em que a profecia foi dada. O profeta não tem uma antevisão no futuro. Imagina só, eles conseguiram colocar na cabeça das pessoas que acreditaram no movimento da Contra-Reforma que o profeta, aquele que consegue, pelo poder de Deus, enxergar o futuro, ele não tinha esse poder. Na verdade, o profeta, quando estava falando, ele estava falando do passado, uma coisa que já tinha acontecido. Aí é a mesma coisa, nós fazemos comparação, aquela expressão que às vezes nós usamos, não, o fulano é engenheiro de obras prontas. Se a obra está pronta, eu não preciso de engenheiro. E se o fato já aconteceu, eu não preciso de profeta. Mas aí eles conseguiram colocar, os jesuítas conseguiram colocar na cabeça, no caso de muitas pessoas, que o profeta ele não estava falando nada do futuro, ele estava comentando uma coisa que já tinha acontecido. Então, você já estava comentando coisas que já tinham acontecido, isso não tinha nenhuma aplicação, não tinha nem o porquê de existir profeta. Mas eles conseguiram colocar um pouco dessa ideia. Pode passar essa. Esse método de interpretação profética é descartado pelos adventistas, pois omite o elemento preditivo da profecia em seu contexto mais abrangente.
Então, nós acreditamos no profeta que ele fala das coisas que irão acontecer. É exatamente isso que o profeta faz pelo poder de Deus. Mas isso, no caso, foi ignorado nesse momento da história. Pode passar? Tem também o método futurista. Então, se por um lado, um estava defendendo que as coisas já tinham acontecido no passado, o outro defendia, não, existe, de fato, o método, no caso futurista, né, o método onde as coisas de fato irão acontecer. Mas seja o método preterista, analisando coisas que já aconteceu, ou o método futurista, falando coisas que ainda iria acontecer, o foco é Roma não tem nada a ver com o anticristo, as suas doutrinas não têm nada a ver com demônios. Então, essa era a ideia tanto de um grupo quanto de outro. Então, os dois eram jesuítas, os dois, Francisco Ribeira, né? E no caso, o Alcazar, eles eram jesuítas e a intenção deles era tipo, desfocar. Tirem o foco. Não pense em nada do Papa, do papado, dos seus ensinos, isso não tem nada a ver. Essa interpretação que coloca o anticristo em um futuro distante recebeu posteriormente o nome de futurista. Vamos avançando? Por favor. Isso. Quase todos os protestantes abraçaram a interpretação futurista. Quase todos. Atualmente, os evangélicos podem ser classificados em dois grupos. Como que eles são classificados? Nós separamos aí. Os pré-tribulacionistas e os dispensacionalistas. Os pré-tribulacionistas ensinam que haverá um arrebatamento secreto. Você já deve ter ouvido isso, né? Eles pegam, ainda distorcendo o texto, né? Mas eles pegam aquele texto lá de dois estarão no campo, um será deixado e o outro levado, e aí não não atendendo no caso a ideia que se dois estão lá no moinho, eu precisava de dois no moinho mesmo. E um seria levado, de fato, e nessa parte eles estão certos. Um será levado e o outro será deixado. Só que o que será deixado, segundo a Bíblia, ficará morto, porque o texto completo fala assim: os que aonde tiverem os corpos, aí também estarão os cadáveres. Então serão alimento de aves. Então isso não faz sentido, mas para eles a ideia estava plantada e agora essa ideia, inclusive, é aceita e é tema de séries, de livros, de filmes. Aquela série Deixados para Trás, baseado nesse tipo de interpretação. E os dispensacionalistas pregam o trato de Deus com o homem desde a criação e se divide em 7 dispensações que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Está entrando uma tela aqui para mim. Ok. Isso. Os dispensacionalistas dividem em 7 dispensações, que você também já deve ter, no caso, visto isso. Então, a inocência, que é o tempo de Adão, né? A consciência, depois que eles pecaram, o governo humano, ali quando Samuel ajuda Saul chegar ao poder, no caso, a promessa, no caso, agora era feita, no caso, pelos profetas, a dispensação da lei, a dispensação da graça e a última dispensação do reino. Em especial, as mais conhecidas aqui, ou mais faladas, é a dispensação da lei e a dispensação da graça. Você, ao dar um estudo bíblico, provavelmente, ou conversando com alguém, alguém falou para você assim: ah, meu irmão, ah, minha irmã, você está falando isso porque você é do tempo da lei. Mas agora nós estamos no tempo da graça. Existe, no caso, uma diferença muito grande em relação a isso. Só que, para nós combatermos, no caso, fielmente, no caso, e com a palavra de Deus, essa ideia, e mostrar que isso é apenas um tipo de interpretação que é usado, mas
só porque é usado amplamente não significa que é bíblico. E embora tenha acontecido todas essas coisas aí de o homem ser inocente, ter consciência do pecado, ter o homem pediu que a teocracia deixasse de existir e ele passasse a ser governado por reis igual as nações vizinhas acontecia, tudo isso aconteceu. Agora, o tempo da lei para eles é que eles acham que nós somos salvos por obedecer, no caso, a lei. Então, quando você faz uma simples pergunta para eles, espera aí, meu irmão, então você está falando que Abraão, Isaac, Jacó e cada é, líder, profetas, rei do Antigo Testamento que estava sobre os caminhos de Deus, eles foram salvos pela lei? É o que eles acreditam, que todos eles foram salvos pela lei. Só que nunca, em momento algum, houve salvação se não fosse pela graça e pela misericórdia de Deus. Noé achou graça diante de Deus. O salmista diz no Salmo 119, no verso 58, ele fala assim, ó, implorei, Senhor, de todo o meu coração a tua graça. Como que o salmista iria implorar uma coisa que não existia? Sim, existia. Só que para poder interpretar a Bíblia de acordo com a doutrina que possa favorecer o que eles pensam, essas coisas são ignoradas. Isso é coisa do Antigo Testamento. Aí, normalmente, eu faço a argumentação da seguinte maneira: então, quando na Bíblia está escrito que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, isso não tem mais validade? Não, isso tem validade. Quando fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, isso não tem mais validade? Não, isso tem validade. Aí, quando fala de nós, que o Espírito Santo seria derramado sobre jovens, sobre velhos, sobre toda a carne, isso não tem. Não, isso tem validade. Então, meu irmão, o que está acontecendo é que você está fazendo uma distinção entre o que tem validade para você e o que de fato não tem validade. Então, a Bíblia, ela fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, tem coisas que de fato já passaram, mas tem coisas que ainda vale porque tem o seu efeito moral. Por favor, Edson. Está falando sobre a crença do método de interpretação futurista cresceu e alcançou milhares de denominações evangélicas, tanto tradicionais como pentecostais, contribuindo assim para desviar do papado as indicações de ser ele o anticristo da profecia e do papel que ele representará na profecia de Apocalipse 13. Então, para desviar a atenção, não importa se eu creio que aconteceu no passado, não importa se eu creio que vai acontecer no futuro, o que importa é o papado não tem nada a ver com isso. Essa é a ideia. Se chegou nessa ideia, o objetivo foi alcançado. Mas a Bíblia, louvado seja Deus, ela tem, no caso, ainda outros métodos de interpretação. Aí já foi colocado para a gente o método historicista, pode passar. Os defensores do método historicistas creem que as profecias, principalmente as do livro de Daniel e Apocalipse, são como esboço antecipado da história que Deus deu à humanidade por meio dos profetas. Então, quando você vai lá em Daniel, esse assunto aí que você gosta de estudar, que já foi destrinchado, e sempre quando você lê de novo, você sempre se emociona, sempre aumenta a sua fé, você sempre fica animado. Você vê Daniel interpretando o sonho de Nabucodonosor, e aí você vê, no caso, aquele paralelo ali entre os reinos, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, Roma papal, Roma imperial, no caso, a Europa, no caso, os países. Quando você vê, no caso, tudo isso descrito em Daniel, a serva do Senhor, ela até chega a falar assim, ó, existem pessoas que estão procurando lógica, que querem ver a razão das coisas. E quando elas pegam e começam a entender, quando você consegue explicar para essas pessoas que tudo isso aconteceu na história, antes da história acontecer, elas ficam maravilhadas e elas simplesmente se rendem no caso de Jesus, porque elas não conseguem ver um outro poder ou, no caso, uma outra força que tenha tanto domínio
sobre toda a história como o próprio Deus. A ponto, assim, um detalhe, quando a gente vai lá estudar Daniel 8, o profeta ele fala sobre a Grécia, que é o bode peludo, né? A gente tá, de vez em quando a gente estuda esse assunto, né? A Grécia, na época que foi citada, ela não existia como uma superpotência. E ela é citada pelo profeta Daniel como se fosse, no caso, ele está falando, algumas pessoas poderiam até desdenhar. Tem pessoas que não conheciam, na época, que nem conhecia a Grécia ainda. E ela viria, de fato, se tornar, no caso, um fenômeno por causa de Alexandre o Grande. O mesmo aconteceu também com Ellen White, quando ela fala que os Estados Unidos eles seriam uma grande força mundial. Quando ela escreve esse assunto, sobre esse assunto, os Estados Unidos não figurava nem entre os 20 maiores países do mundo. E muitos acharam que era uma grande piada, mas a profecia se cumpriu, mostrando que Deus está no controle, e quando ele usa pessoas como usou a serva do Senhor, ele, no caso de fato, usa de verdade, porque ele quer aconselhar o seu povo, não quer que seu povo, no caso, caia em buraco nenhum espiritual. Né? Pode passar isso. Edson, a próxima, por favor. Nisso. Nos anais da história humana, o desenvolvimento das nações, o nascimento e queda dos impérios, aparece como dependendo da vontade e proeza do homem. A configuração dos acontecimentos parece determinada em grande medida pelo seu poder, ambição ou capricho. Mas na palavra de Deus, a cortina é afastada e podemos ver acima, para trás e pelos lados as partidas e contrapartidas do interesse, poder e paixões humanos, as instrumentalidades do todo misericordioso, executando paciente, silenciosamente os conselhos de sua própria vontade. Profeta de Reis, página 499 e página 500. Ou seja, muitas vezes o homem ele acha que ele vai conseguir. E a profecia tem se cumprido fielmente. Seja Saddam Hussein, né, tentando, não, nós vamos dominar o mundo. Essa era a ideia dele. E Hitler também tinha essa ideia. E Napoleão também tinha essa ideia. Só que Deus, no caso, falou que eles não mais se uniriam. Essa era a palavra que tinha sido dada ao profeta Daniel. O método historicista ensina que Deus controla a história e ele prometeu que não faria coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, antecipadamente, quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra, ele anunciou a Abraão, Abraão, seu amigo, a importância aí de nós sermos amigos de Deus, a importância de nós termos comunhão com Deus em todo o tempo. Meus irmãos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós temos limitações, temos tendências. Tudo isso pode ser uma desculpa ou pode ser um desafio. Por eu ser pecador, eu não sou digno e não vou ler a Bíblia, não vou orar, não vou ir na casa de Deus, porque o inimigo muitas vezes ele tem razão nesse ponto, né? Ele olha só o seu pensamento, olha só como você está vivendo, olha só as suas atitudes, o modo que você pensa, o modo que você fala. Olha só os seus sentimentos. Isso aí é sentimento de um cristão? Você vai lá na igreja fazer o quê? Você vai se ajoelhar, no caso, orar a Deus nessas condições? Não seja hipócrita, o inimigo acusa. Mas Deus, ele é misericordioso e está nos chamando para que, pelo seu poder, por sua graça e misericórdia, ele possa mostrar para nós que quando ele fala que é para todos ir a ele, vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, isso inclui a mim e você. E quando ele fala tomai sobre nós, ou tomai sobre vós o meu jugo, a gente lembra que o jugo era uma peça que era usada lá no caso, na época de Jesus, que colocava não em cima de um boi, colocava em cima de dois bois. Os dois tinham que sair puxando. Então, quando Jesus fala, coloque sobre vós o meu jugo, ele está falando assim, você vai colocar e eu vou estar junto com você, eu estou do seu lado nessa caminhada aí. Mas você precisa ser meu amigo, você precisa me escolher. E eu vou te revelar. Ainda que eu não use você como
Isaías, Jeremias, ou Daniel, qualquer um dos profetas, ou não te use como Ellen White, eu posso te usar como ferramenta para você mostrar para eles o que eu já escrevi para essa história. A história vai acontecer. Então, estou precisando de pessoas que contem isso. E por isso ele conta comigo e com você. Vamos avançar? Jesus Cristo deseja que todo aquele que estuda a sua palavra profética creia nele, ao ver as suas predições cumpridas. Então, eu volto a falar aqui esse ponto. Devemos ser mais do que um HD de computador. Assim, o HD grava muitas informações, mas isso não muda nada a sua estrutura. As informações que nós tivermos, que nós guardarmos, deve ser tão somente para lembrar, conforme diria Daniel, que existe um Deus no céu, e esse Deus poderoso, ele se coloca à nossa disposição para nos mostrar que a nossa caminhada, aí o, o Edson e o Jairo, né, caminhavam juntos lá no parque, essa e aí no caso, eu não sei qual era a rotina, mas eu sei que esse negócio de caminhada, às vezes, em alguns momentos, dá muito ânimo e dá muito desânimo. Muito ânimo, no caso que eu não posso deixar de ir, mas às vezes está cansado, às vezes está chovendo, sim, mas mesmo em meio a essas barreiras, eu sei que chegar lá era complicado, mas a caminhada em si ela é muito boa e Deus está nos chamando para isso, né? Jesus Cristo deseja que todo aquele que estuda. Essa nós já lemos, já pode passar, Edson, por favor? Ah, já passou, né? O método historicista. Não, eu volto, Edson, eu pedi para você passar, mas eu errei. Obrigado. O método historicista ensina que Deus controla a história e ele prometeu que não faria coisa alguma sem primeiro revelar. Então, primeiro ele te dá razão para crer. E aí é contigo crer. Então, uma parte ele faz e já está feita, a outra parte, crer é conosco. Pode ir. O método. Não, o doutor agora é isso. Não, é o doutor mesmo. O doutor José Carlos Ramos divide o método historicista em quatro principais modalidades, dependendo da maneira como é predito os eventos da história. Vamos lá. Tem a sequência linear, são os futuros eventos, são escritos um após o outro até o fim dos tempos. Há uma ordem cronológica para a maior parte dos eventos na profecia. Essa é uma divisão. A outra é a recapitulação. Aqui não é a recapitulação do estudo, mas a parte de interpretação também, né? Que as profecias descrevem os mesmos eventos várias vezes, de diferentes perspectivas, mais de uma profecia para o mesmo evento histórico. Então, tem uma que é muito parecida, pode passar, Edson. É a reocorrência, né? Também conhecida como apolotesmática, que supõe um cumprimento múltiplo de uma profecia, que é mais ou menos o seguinte: é, ia cair, ia ter um grande terremoto, teve no passado, aquele lá de Lisboa, mas, no caso, vai ter outros terremotos, isso também é o cumprimento da profecia. Não é um ponto único que teve no passado, vai acontecer, no caso de novo, para cumprir, no caso, da profecia. Teve chuvas de estrela no passado, mas depois daquele evento lá que é citado no desejado do grande conflito, vai ter, no caso, novamente, algumas chuvas de estrelas. Então, isso é uma recorrência, né? E tem essa outra parte aí que é a filosofia da história. É estabelecida na premissa de que a história se repete. É semelhante um pouco à modalidade anterior. Só que, pode ir, Edson, os adventistas do sétimo dia têm baseado sua interpretação profética no princípio historicista. Creem que a história já percorreu a maior parte do seu curso e avança para o seu clímax, que será a vinda de Cristo e o estabelecimento do eterno reino de Deus. Então, para nós, o que faz sentido é um método historicista, porque esse método ele
a gente vai estudando lá aquela profecia de Daniel, e aí a gente vai vendo que aconteceu com os. Aconteceu, vai carregando, um download profético. Né? Então, aconteceu com Babilônia, Babilônia caiu. Veio a Medopérsia caiu. Veio, no caso, Alexandre Grande com a Grécia caiu. Aí se dividiram lá em quatro, os quatro generais de Alexandre caíram, isso, foram subjugados. Veio Roma imperial caiu. Aí agora vira, no caso, a Europa sendo controlada por Roma papal. E esse sistema, meus queridos irmãos, está prestes a cair. E isso mostra que os sinais que a gente está vendo, como já diria, eu sei que tem um pastor que disse isso, mas eu não lembro quem, mas eu lembro da música do Nadson Portugal, quando ele disse que já posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Enoque de E Oliveira. aí, Enoque de Oliveira, obrigado. Então, quando eu ouço esses passos de um Deus que se aproxima, eu devo fazer o meu melhor para anunciar Jesus como meu Salvador. Eu preciso mostrar para os meus vizinhos, para os meus amigos de trabalho, para os meus amigos da escola, para as pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso vencer, no caso, a preguiça espiritual de eu não ir quando sou chamado. Eu não devo ser aquela pessoa que deve ser chamada para o trabalho missionário. Eu devo estar, em nome de Jesus, tão animado que eu posso estar chamando, convidando pessoas para poder, no caso, fazer esse trabalho. Eu não devo ser aquela pessoa que fica o tempo, porque a igreja não me visita. Eu devo ser o visitador. Eu não devo ser, no caso, aquela pessoa que está esperando as coisas acontecer. Eu preciso ser aquela pessoa que faça as coisas acontecer pela misericórdia de Deus. Não é porque, no caso, eu sou melhor, não é porque eu quero me aparecer, não. Eu preciso fazer isso porque se eu não fizer, muitas pessoas ao meu redor, no caso, podem, no caso, perder a salvação por uma inatividade minha. Então, eu preciso cumprir Isaías 59. Tem uma parte, se não me engano, é o verso 16, que fala assim, que Deus se admirou de não haver intercessor. Então, eu devo interceder a Deus pelas pessoas e fazer tudo que tiver ao meu alcance para que essas pessoas conheçam dessas coisas maravilhosas que nós conhecemos. E aí sim, nós já temos a companhia dele, porque ele nos prometeu, né, que ele falou, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, mas o texto mostra que é para aqueles que estão trabalhando, para aqueles que estão anunciando, indo, pregando, ensinando, guardar todas as coisas. E aí, e se faltar alguma coisa, Filipenses 1:6, o verso conhecido, ele acaba falando aos nossos corações, falando que eis que se faltar alguma coisa, até eu vou ler aqui o verso que eu estava na cabeça e acabou fugindo. Tiago, Filipenses 1, verso 6. Eis que estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que pela misericórdia de Deus nós possamos fazer o nosso máximo, nos esforçar ao máximo, porque temos um Deus que fez o máximo por nós. Mas se faltar alguma coisa, o próprio Deus completará e nós estaremos com Ele pela eternidade dos séculos. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode orar, irmão Marcos, por favor. Oremos. Santíssimo Deus, nosso todo-poderoso Pai, nós louvamos o Teu santo nome e agradecemos por seus paternais e incondicionais cuidados. Obrigado por seu amor eterno. Obrigado, Pai, por se revelar a nós através das profecias. Obrigado, Senhor, por momentos como esse, onde estamos em comunhão com o Senhor. Pedimos, Pai, o perdão pelos nossos pecados e ajude-nos a sermos ativos na Tua obra, ajudando, Pai, outras pessoas a Te conhecerem e conhecerem o Teu reino. Despeça-nos, Pai, nesse momento na companhia dos Seus poderosos anjos, pois é o que clamamos ao Senhor agradecidos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, irmão Amém. Marcos. Foi muito gostoso te ouvir. Amém.
e esclarecedor, porque algum tempo atrás foi feita essa pergunta sobre os métodos de interpretação. O irmão Daniel colocou aqui muito bem a questão dos jesuítas, mas hoje, de maneira muito especial, foi explicado e acho que todo o nosso grupo aprendeu bastante com essas orientações. Então, Deus seja louvado e te enriqueça aí nesse belo trabalho de desenvolver a palavra de Deus e pregá-la. Amém, Marcos. Marcos, você vai botar as transparências, né? À disposição do grupo. Sim, cara, tá com o Edson aí, o Edson está autorizado a compartilhar. Então, olhe, orem por mim. Eu fui chamada para pregar na Igreja Central aqui de Cruz e eu vou, com fé em Deus, levar esse sermão. Amém. Esse dia aí, hoje, Cláudia? exatamente esse. Não Hoje? vou. Não, vai ser dia 15. Orem. Você gostou, Rô? Quem falou? Foi eu, Leila. Leila, Aí, Leilinha, você amou? Eu amei. Amei. Então, ore, E porque pastor Daniel, será. porque Daniel já tinha vindo explicando para a gente, né? Agora tá mais. Essa é como você diz, cada vez que vai, a Bíblia é muito rica. É. E o Espírito vai direcionando aonde ele sabe que a gente precisa desse ressignificado. E foi muito bom, Edson, você trazer Marcos. Marcos, você é uma bênção aqui no grupo, você é nosso, porque Deus disse, menino, vai para lá também, que eles estão precisando. E Deus o abençoe. vai ser colocado no grupo, Sim. Ele vai colocar as transparências e Edson está gravando. que eu entrei atrasada, aí eu não peguei todo. Mas está maravilhoso, ele vai botar todo. Repetindo, os Gideonitas está começando agora às 6 horas da manhã, porque a gente tem o estudo da lição, alguns Gideonitas estavam precisando. Nós temos alguns Gideonitas que são só, assim, na família, e o estudo fica já como um culto familiar também, o estudo. Então, foi maravilhoso hoje, será durante toda a semana e aos domingos também. Ah, começou 6 horas? Já tinha um card aí feito por Carol avisando. Ah, não prestei Então, atenção. Eu pensando que, como sempre, era 6h30, aí... Eu gostaria, irmão irmão, Daniel, o senhor irmão vá com Daniel, antes Deus. do senhor Muito sair, obrigada. dá um oizinho para nós aí, irmão Daniel. Abre a sua câmera aí, se puder, ou sua voz aí. Ele Irmão vai Daniel, sair. ele Ele falou. avisou aí. Eu saber se ele Mas pode dar um só oizinho. para dia. ele Dia. só para te conhecer, irmão Daniel, por favor. Bom dia, irmão Daniel. Eu acho que ele não está conseguindo falar. Alguma coisa de... Dá para abrir a câmera, irmão Daniel, então, para eles verem o senhor? Será que é a conexão que está fraca? Agora sim. Aí. Eu estava aqui. Irmão Daniel, nosso pastor do dia a dia. Bom dia. Bom dia. É que eu tô em casa, né? E estava no recinto um pouco escuro ouvindo vocês. Tá Bom dia. bom.